Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DecolaCast, um podcast feito para você, dono e dona de uma micro ou pequena loja do varejo. Eu sou o Walter Lopes. E eu sou o Rodrigo Silva e hoje, Walter, nosso desafio é dar sequência, no nosso podcast anterior, onde a gente falou sobre cultura organizacional e a gente terminou falando sobre RCF. E quando a gente está falando de RCF, é importante a gente lembrar que nem todos os colaboradores estão preparados para seguir as orientações do RCF, Eles precisam de desenvolvimento. E eu acho que o assunto de hoje é exatamente esse, Sim, exatamente. Desenvolvimento de equipe, E é um papel fundamental aí para a liderança, Não tem como você pensar numa empresa próspera e com pessoas assumindo mais responsabilidade se você não treinar a sua equipe para isso. E muito se fala, A gente falou bastante do onboarding, que é onde a gente apresentava a empresa para o colaborador. E esse é só o primeiro estágio, Rodrigo? Exatamente, até porque quando a gente está falando de onboarding, a gente está apresentando a empresa para o colaborador e muitas vezes a gente contrata pessoas que estão no início da sua jornada profissional, no início da carreira. E às vezes a gente contrata pessoas que já tiveram experiências. E a gente já falou no último episódio também que as pessoas podem ter uma certa experiência em outra empresa, mas quando elas entram numa nova empresa, a experiência delas, elas até conseguem utilizar em alguns momentos, mas ela volta na estaca zero, porque cada empresa trabalha de uma forma. E falando nisso, cara, eu queria focar hoje na galera que está começando a sua jornada profissional sendo contratada, tá? Qual que é o papel do líder no desenvolvimento dessa galera? Bom, pensando no desenvolvimento da pessoa, o primeiro estágio é saber em que nível ela está, Como você comentou, a gente pode contratar pessoas que estão iniciando a carreira profissional, como pessoas que já têm uma certa experiência, porém voltam para a estaca zero, porque dentro da sua cultura ela não sabe muita coisa. Ela sabe como, por exemplo, você contratou um vendedor, ela pode até saber vender, mas a forma como você vende, o produto que você vende, o valor que você entrega, começa do zero. Então, acho que o primeiro estágio é conhecer a pessoa, conhecer a realidade e entender o que ela precisa se desenvolver. E isso é feito através de reuniões de alinhamento, Exatamente. Uma coisa que eu gosto de fazer quando eu vou contratar alguém para o time comercial, claro que aqui eu vou dar exemplo do time comercial, mas ele pode ser replicado em qualquer time, qualquer setor da empresa. Quando a gente contrata uma pessoa para determinado setor, geralmente a gente mostra como é que a gente faz as coisas naquela empresa, E eu gosto sempre de ouvir. Claro que a gente já falou que uma das habilidades da liderança é a escuta ativa, é ouvir e fazer perguntas, mas uma das coisas que eu acredito verdadeiramente que é super importante... Opa, chegou um cafezinho. Pera aí que agora vai começar de verdade. Agora dá sim, um gole cara. desse café. Eu não tava muito afim de conversar com você, mas com café, cara... Fica mais fácil, Fica mais fácil. Passa pra cá. Bom, então, quando eu contrato alguém para trabalhar no setor comercial... Geralmente não vai dar certo, cara. Deixa que eu coloco o café pra mim. Pelo amor de Deus, já fez uma bagunça aqui na mesa. Quando eu contrato alguém pro setor comercial, eu gosto de entender como é que aquela pessoa venderia o produto que ela vai trabalhar, Uhum. Por que eu gosto de perguntar? Porque vai que essa pessoa tem uma ideia melhor do que a minha ou melhor do que a empresa da forma que a empresa já trabalha. Então é importantíssimo entender o estágio atual daquela pessoa. O que ela sabe sobre o nosso produto, o que ela sabe sobre a nossa empresa, o que ela sabe no setor que ela vai atuar. E alguns setores eu não domino, Na verdade, o que na minha cabeça eu domino mesmo é vendas. Os outros setores eu tenho muito a aprender. Então, por que não perguntar? Já que o verbo do líder é perguntar, Que responde melhor quem pergunta. Exatamente, a melhor resposta é a pergunta, para o líder. Então, geralmente, eu começo perguntando qual que é o cenário, o que a pessoa faria de diferente. Você começa de outra forma? Então, você falando disso, eu acho que abre um parênteses muito grande, Porque quando a gente contrata alguém, a ideia é contratar alguém melhor que a gente, Isso se a gente for pro lado de contratar por experiência e não para treinar, Depende do estágio da empresa.
E quando você contrata alguém com experiência, nada melhor do que você ver o que ela tem de bagagem para a partir daí, além de você ensinar, você aprender um pouco e talvez até melhorar o processo, né? Em vendas funciona assim também? Exatamente. Até porque, quando a gente está falando de melhorar processos, a gente tem alguns documentos que a gente pode utilizar em vendas, né? A gente tem o RCF, que ali vai determinar, como a gente já mencionou, esse já é mais universal também, né? Que todo mundo vai utilizar, mas em vendas existe um documento chamado Playbook de Vendas. O que seria o Playbook de Vendas? Dentro desse Playbook está a forma como a empresa negocia, como a empresa pretende atender o cliente, abordagem, desenvolvimento de vendas, quais são as técnicas que são utilizadas naquela empresa. E dentro desse documento ainda tem a matriz de objeção, que é um outro documento que a gente pode usar tanto anexado ao Playbook de Vendas, quanto à parte, né? Basicamente, o Playbook de Vendas ele vai detalhar, bem detalhado mesmo, cada processo do time comercial. Então, quais são os canais que o cliente chega, se são online, presencial. Dentro do online, se é WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, enfim. YouTube, mídias sociais, enfim. Já, quando a gente está falando de matriz de objeção, o líder ele escreve um documento baseado nas vivências que ele já teve dentro daquela empresa, né? Então, a gente tem um histórico de quais são os motivos que fazem com que os clientes que visitaram a nossa empresa ou caíram por algum canal não comprem, né? Então, lá vai ter o que falar quando o cliente falar que o preço tá caro. O que fazer quando o cliente falar que quer um produto que não tem na loja. Então, toda essa matriz de objeção tem essas possibilidades de saída para que o vendedor seja treinado. Porém, se um vendedor chega na empresa e automaticamente eu entrego na mão dele essa matriz de objeção, ele vai fechar a cabeça dele para as coisas que ele já sabe e vai fixar o pensamento dele e a leitura dele só naquele material escrito. E muitas vezes ele tem outras oportunidades ou outras objeções que não estão descritas nesse documento. Por isso que, na minha opinião, é importante ouvir quem tem experiência. E agora, se a gente está contratando uma pessoa que começou do zero com a gente, aí eu entrego esse material para ser estudado. Legal, você falou do RCF e o legal do RCF que a gente já falou em outros episódios, né? Se você ainda não assistiu, volta aí no canal do YouTube, procura lá. A gente já gravou 2 episódios que falam sobre cultura organizacional, que é muito importante para você entender o que a gente vai conversar aqui hoje, tá? Bom, Rodrigo, mas você falou do RCF, e no RCF tem 2 partes importantes, né? No final, depois das tarefas, depois da missão, que é a matriz comportamental e as habilidades técnicas para assumir aquele cargo. E lá, se o documento estiver muito bem preenchido, você entende o que a pessoa precisa entregar tecnicamente. E já é um norte para o início do desenvolvimento dele, né? Porque você consegue entender, por exemplo, você contrata alguém para o caixa, né? Ou para o financeiro. Ele tem que ter uma habilidade ali no sistema, ele tem que ter um conhecimento sobre planilhas. E ali começa essa investigação de qual é o nível que o colaborador está, tanto no sistema quanto nas planilhas, para que você consiga dar início a essa jornada de desenvolvimento. E nada melhor do que fazer esse alinhamento já na entrada, né? Exatamente, porque muitas vezes no RCF a gente espera um nível X. E nem sempre a gente vai achar pessoas que já estão preparadas para aquela função, né? Então a gente precisa desenvolver. E se eu tenho quais são lá, inclusive, fala da matriz de competências, que aí seria a competência comportamental ou competência técnica, né? Sim. E quando a gente está falando de competência técnica, é fácil de ser desenvolvido. Então, não tem problema nenhum a gente contratar uma pessoa que não tem habilidade técnica para a coisa, para aquela função. Agora, é importantíssimo que no momento da contratação, a gente saiba quem é que está vindo para a minha empresa, que aí seriam as habilidades comportamentais. E como é que eu faço, como é que eu meço, né, as habilidades comportamentais? Aí também tem um outro episódio que a gente fala da metodologia DISC. Então, se você não assistiu, volta lá e assiste. Mas o DISC ele vai mostrar como é que a pessoa reage a determinadas situações naquele momento da contratação. Não significa que ela sempre foi assim e sempre vai ser assim. Ela pode sofrer algumas alterações, mas não vai fugir muito daquilo, né? Então é importante saber se a pessoa aprende rápido, como que ela aprende, né? Inclusive aqui a gente pergunta, você prefere aprender vídeo, texto,
repetição, como é que a pessoa que você está contratando aprende aí na sua empresa, né? Então é importantíssimo estar alinhado para que eu não ensine através de texto e a pessoa prefira através de vídeos, né? Um grande começo, né? Um grande ponto de atenção para isso no RCF é o preenchimento, porque é um documento que vai exigir uma certa energia na hora de preencher, né? Porque pensa, se você nunca preencheu quais são as habilidades que o seu colaborador precisa para executar aquela função, você precisa fazer uma reflexão muito importante, né? De realmente quais sistemas ele precisa aprender, quais ferramentas ele precisa aprender, quais planilhas, enfim, quais ferramentas, né? E nem sempre é muito fácil, né? Às vezes é um documento chato de preencher. Só que é o que vai te ajudar a escolher o colaborador correto e até a guiar os primeiros passos do colaborador na empresa. Senão você vai deixar que aprenda no dia a dia, você vai perder muito tempo, né? Até quando a gente fala de... Algumas pessoas preferem aprender na prática. Na prática... não significa que eu vou deixar a pessoa trabalhar e fazer errado, turma. Até a gente tem que entender que são coisas diferentes, né? Tem erros que dá para ser evitado, né? E a prática que eu tô falando, você pode simular ali um ambiente teste, né? A gente pode criar um ambiente teste para a pessoa preencher errado. Por exemplo, vai contratar uma pessoa para ficar no caixa da loja. Eu posso ter ali um ambiente teste para ficar no caixa, onde ela lança os pedidos, faz recebimento e depois possa ser revertido. Não necessariamente vai ficar errado se ela errar, né? Aí no comercial a gente pode fazer simulações também de vendas, por exemplo. Eu não vou deixar uma pessoa do comercial errar com o cliente. Eu posso simular um ambiente de venda. Aqui a gente fala, né, de fazer teatro de venda. Então, eu faço com que uma pessoa nova simule uma venda com o time, tenha as objeções para entender qual que é o nível de preparo que ela já tem para poder, de fato, atender meu cliente. Então, não significa que deixar errar com quem não pode errar. Sim. A gente cria um ambiente que possibilite o erro, né? Deixando um pouco mais na prática para você que está nos assistindo, né? Tanto aqui quanto nas lojas, o que a gente faz, né? Além do onboarding, a gente tem um roteiro de treinamentos antes mesmo da pessoa começar a exercer o seu papel. Então, por exemplo, nas lojas que eu tomo frente de crediário e cobrança, no momento do onboarding eu faço toda a apresentação da história da loja, todo o propósito, missão, visão, valores, tudo aquilo que a gente acredita, né, com o manual do colaborador, como um guia de apoio, isso a gente falou nos outros episódios também. E depois disso eu vou para os treinamentos técnicos, né, a parte prática, né, o sistema que a pessoa vai utilizar, o método de avaliação de crediário, o método de cobrança, tudo isso para que quando de fato a loja abra ou quando esse colaborador comece a executar sua função, ele já não tenha mais dúvidas. E se tiver dúvidas, vão ser dúvidas pontuais. Então, ele entra muito mais preparado. Então, eu utilizo um bom tempo ali para preparar do que colocar ele no fogo do dia a dia, que é muito mais difícil e está propenso a muitos mais erros que vão ali atrapalhar até o andamento da loja, né, Rodrigo? Então, praticamente é isso. No momento do onboarding, já fazer um bom treinamento para que o colaborador já entre apto a trabalhar de fato, né? Exatamente. Mas e aí? Chegou o colaborador novo, você criou todo o cenário de contexto, deu contexto para ele e, de fato, ele está preparado para entrar trabalhar com você. Por que desenvolver a equipe? Bom, vamos trazer para a nossa realidade, né, Rodrigo? Olhando para a nossa jornada, para o começo, né? Se nós não treinássemos tô falando certo? Tá certo. Se a gente não treinasse a nossa equipe, quais seriam as responsabilidades que nós estaríamos exercendo hoje? A gente teria tempo para desenvolver novos braços, estar mais na parte estratégica? Será que a gente estaria no mesmo tamanho, teria o mesmo resultado que a gente tem hoje? Acho que a gente pode fazer um paralelo aqui com o motivo de você estar nos assistindo, né? Aqui claramente é um canal onde a gente fala sobre vendas, cultura e liderança voltado para o varejo. Então, por que você está nos assistindo? Porque você está buscando desenvolvimento, né? E quando a gente busca desenvolvimento, a gente já tem um sonho de futuro. Então, eu estou na posição A, estou buscando me desenvolver para a posição B, porque eu quero avançar profissionalmente. E é exatamente por isso que você precisa desenvolver as pessoas do seu time, né? Elas não têm experiência no momento, então eu desenvolvo elas para que elas possuam e tenham capacidade de fazer melhor. Primeiro, preciso fazer melhor o que eu já faço, né? Para depois querer fazer algo novo. Então, quando a gente está falando de desenvolvimento, a gente precisa, de fato, mostrar o porquê que a pessoa precisa se desenvolver. E aí, dando clareza, olha, se você se desenvolver nisso aqui, você vai ter essa responsabilidade que gera esse resultado. E eu vejo que
Quando as pessoas vão falar para o time se desenvolver, para buscar conhecimento, não tem essa clareza. Se você fizer isso, acontece isso. E exatamente por isso que as pessoas não se desenvolvem, né? Aí o líder ou o dono de empresa que está nos assistindo agora está falando, mas eu estou no operacional, como que eu vou desenvolver meu time? Acho que não tem momento melhor do que quando você está no operacional, né? Acho que é o melhor momento para você mapear tudo aquilo que precisa ser feito, né? Olhar para a forma como você faz, documentar tudo isso para que você comece a replicar em outras pessoas. Então, se você está no operacional e não está tendo tempo, esse é o melhor momento para você desenhar o processo. Porque quando você não está no processo, você não tem a vivência, você não sabe o que pode acontecer, o que não pode, quais são as variações. Quando você está no operacional, você sabe tudo isso. Aí é o momento de você fazer toda essa documentação. Sabe o que é legal, Rodrigo? É que no começo, eu acho que até nós achávamos que era um estágio meio chato de fazer, né? Que você vai documentar, vou perder tempo, vou gastar muito mais tempo para executar uma tarefa documentando do que só resolver o problema. Só que se você não documenta, você vai ficar num loop infinito de só você vai ter a capacidade ou você vai ter o conhecimento de resolver esse problema. Então, por isso que eu acho que a melhor fase, o melhor momento para você documentar isso é quando você está envolvido nesse problema, né? Exatamente. E outro ponto que é importantíssimo é que por mais que eu saia do operacional, eu preciso monitorar o operacional, né? E inclusive a gente viu esses dias um recorte totalmente sem contexto do Flávio Augusto, onde ele fala que as pessoas não podem de forma alguma sair do operacional, porque tem muita gente, muito guru de internet, muita gente que está na modinha falando que você tem que delegar, você tem que sair do operacional. Quando, na verdade, ele mostra que Elon Musk, Steve Jobs, essas pessoas, elas nunca saíram do operacional. Por quê? Porque elas formatavam o operacional, delegavam e elas iam para um novo mercado. Elas iam fazer outra coisa no operacional, mas elas delegavam esse primeiro operacional. Então, elas cresciam, né? Uhum. Não significa que se você viu esse recorte, não significa que você tem que sair do operacional urgente, mas também não significa que você tem que ficar preso no operacional, né? Eu vejo esse recorte como não perder o controle das coisas que estão sendo feitas, né? Então, vai ter um time no operacional fazendo todas as tarefas que precisam ser feitas, mas você não está lá para fazer o operacional. Tá para monitorar, Tá para monitorar, né? Acompanhar. A partir do momento que você deixa de lado isso, ignora o seu time de operação, talvez você perde a linha, perde a mão e você não vai conseguir ter os mesmos resultados que você precisa. Então, é um recorte importante. Mas eu acho que assim, não voltar para a operação, mas continuar monitorando, nunca abrir mão desse monitoramento. É aquela velha frase, né? O líder não é aquilo que faz tudo, não é aquele que faz tudo, mas é aquele que não deixa nada sem ser feito. Então, o estar no operacional é garantir que o operacional rode. Não eu com a mão na massa, fazendo as coisas, fazendo tarefas operacionais, mas é estar presente no operacional. É olhar, monitorar e acompanhar, que é o verbo do líder, né? Então, dá pra gente concluir que o porquê de desenvolver a equipe é o crescimento da empresa, é isso, André? Com certeza. Quando a gente desenvolve o time, a gente abre oportunidades, né? E vamos falar bem a verdade, né? As pessoas, elas vão trabalhar. Claro que elas têm boleto para pagar, eu acho que a primeira motivação é o boleto. Sim, Todo mundo tem conta para pagar, precisa morar bem, precisa se alimentar e precisa pensar no futuro. Então, esses são os pilares da motivação de qualquer ser humano. Uhum. O segundo motivo, depois desse pilar, que faz com que as pessoas acordem de manhã e elas saiam de casa motivadas para trabalhar, é a possibilidade de crescimento, é a possibilidade de um futuro melhor. E isso só se dá se essa pessoa se desenvolver. Uhum. Então, quando a pessoa não tem a capacidade, não tem essa visão de longo prazo, é papel do líder implementar essa visão nesse colaborador, mostrar para ele as possibilidades. E o líder é aquele que visualiza de longo prazo, né? Ele consegue ver oportunidades onde outras pessoas não enxergam. Uhum. Então, nosso papel como líderes é direcionar o nosso time. E esse direcionamento também vai de frente com o desenvolvimento. Então, a gente precisa desenvolver o time pensando que ele precisa escalar. E só dá para crescer quando eu puxo alguém para o meu lugar e eu estou vislumbrando um lugar novo. Tem uma frase que eu ouvi quando eu trabalhava no banco, que eu nunca vou esquecer, que é: me empurra que eu te puxo, né? Então, você precisa de pessoas no seu time que empurrem você para cima, para um novo
uma nova possibilidade, um novo cargo, uma nova função, mas você, quando estiver no degrau de cima, você precisa pegar quem te ajudou e puxar com você. Então, é dessa forma que a gente desenvolve time, que a gente cresce base, que a gente cresce empresa, né? Tá, então o porquê seria para o crescimento da empresa, em primeiro lugar, para dar mais oportunidades. E quando se fala em mais oportunidades, significa uma manutenção do seu colaborador, para que ele não saia, né? Porque se o cara realmente está buscando crescimento e ele não vê que você está puxando ele para cima, talvez ele vai buscar essa oportunidade em um outro lugar. Então, se você estiver pensando em delegar mais tarefas, em transferir responsabilidades e sair do operacional e ir por estratégico, significa que você quer dar oportunidade para os seus colaboradores, que eles cresçam na sua empresa empresa cresce também, e é uma roda muito importante para a prosperidade do negócio, né? Exato, e muitas vezes, turma, acho que é importante destacar isso aqui, que quem está nos assistindo é o micro, o pequeno empreendedor, que às vezes não tem esse monte de vaga, esse monte de oportunidade na empresa. Mas o seu colaborador, ele não está preocupado só com a cadeira que ele vai sentar ou com o cargo que ele vai ocupar. Ele também está preocupado com o quanto ele está aprendendo dentro do seu negócio. Então, se você tem uma pessoa que está estagnada, que ela não se desenvolve, que ela não cresce, que ela faz a mesma coisa todos os dias, parabéns, você está fadado a ter uma pessoa que vai pedir demissão, que vai sofrer um burnout, que não vai estar feliz dentro da sua empresa. Agora, se você percebe que essa pessoa está parada há muito tempo, é seu papel como líder desafiar essa pessoa e delegar tarefas que são mais estratégicas, né? Porque ninguém também quer ficar fazendo só tarefa operacional. Sim. Se fosse para fazer só tarefa operacional, um robô faz, mas você contrata uma pessoa pelo intelecto dela, pela capacidade que ela tem de resolver problemas. E o nosso papel é esse, né? Ajudar a pessoa a enxergar que ela tem potencial, que ela tem capacidade de resolução de problemas, para que ela possa pensar no futuro também no negócio. E o legal é que, como líder, você também contextualize o suficiente para a pessoa entender onde ela pode gerar mais resultado. Porque talvez, como líder, você não esteja enxergando, né, pela pessoa externa operacional. Mas quando você contextualiza qual é o impacto dessa pessoa no trabalho, você pode entrar com mais autonomia para ela, para que ela também mostre para você quais são as vertentes que ela pode atuar e ampliar o resultado, né? Então, acho que cabe ao líder também dar mais liberdade para que o colaborador traga, né, novas demandas, novas possibilidades, e até você questione onde ele quer se desenvolver, e se fizer sentido, vocês formam uma parceria de crescimento em conjunto, tanto para a empresa quanto para o colaborador. Exatamente. Vamos fazer um recorte aqui, então. A gente está falando de desenvolvimento de time e a provocação foi por que desenvolver o time, certo? Sim. E a gente pode concluir nessa primeira etapa que a gente desenvolve time porque precisamos gerar novas oportunidades dentro da própria empresa e porque as pessoas vão trabalhar pelo motivo de crescimento, né? Tanto financeiro quanto profissional. Basicamente, se fosse para a gente enxugar tudo que a gente falou e resumir, seria isso. E, Walter, como é que a gente desenvolve time, cara? Então, antes de eu responder essa pergunta, deixa eu te falar um questionamento que eu tinha no começo, né? Que imagina que você desenvolve o seu colaborador e ele vai trabalhar para o concorrente. Só que aí imagina que você não desenvolve e ele fica na sua empresa, né? Essa é uma reflexão bastante importante para que você não tenha medo de desenvolver, né? Para que você veja onde dá para ampliar esses resultados, onde essa pessoa tem uma certa deficiência que você pode ampliar, porque o impacto positivo é para o seu negócio. Se ela sair buscar novas oportunidades, tudo bem. O problema é ela não se desenvolver e ficar com você. Aí é um encosto, né? E aí a gente entra em um outro assunto, né? Que muitos líderes, a gente ouve vários líderes aí durante a semana, no WhatsApp, no Instagram, chega a mensagem. E a galera fala, mas meu time é sossegado, meu time não busca conhecimento, meu time não sei o quê. Um monte de choramingada, né? Isso diz muito sobre a liderança, né? Exato. Isso fala... Tem aquela frase, né? Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Exato. Então, quando o líder tá muito reclamão, quando o líder tá questionando a equipe inteira, quem tem que se questionar é o próprio líder. Mas vamos lá. O que o Walter falou, né? Se a gente não trabalhar para desenvolver a equipe, não adianta a gente se preocupar com o resultado fraco, porque Exato. é o que a gente vai ter. Sim. É resultado baixo, resultado medíocre. Agora, quando você se esforça, desenvolve seu time, busca conhecimento e você é exemplo, porque lembre-se, o líder é aquele que dá exemplo, não é aquele que manda estudar, é aquele que estuda e mostra por que estudar faz parte, por que estudar é importante, quais são os impactos que o estudo que ele está fazendo entrega para o teu negócio. Então, a partir do momento que eu dou exemplo, que eu leio um livro, que eu participo de um curso, que eu pago uma mentoria do meu bolso, ou que eu faço uma mentoria que a empresa está pagando, independente da forma,
eu tô dando um exemplo, né? Sim, exatamente. Hoje tem conteúdo para tudo quanto é lado, né? Grátis, pago, do jeito que você quiser, é só você ter interesse e consumir. Mas o que você falou diz muito sobre a liderança, né? Qual o exemplo que você está dando para sua equipe? Né? Você está buscando o desenvolvimento ou está querendo só que sua equipe se desenvolva? Porque daí fica insustentável, né? A liderança é baseada no exemplo, né? Bom, mas você perguntou quando, né, Rodrigo? Como, né? Eu acho que tem várias formas, né? Como liderança, o simples fato de você ouvir da sua equipe já diz sobre onde você pode impulsionar esse crescimento. Então, acho que tem algumas reuniões que ajudam, né? One-on-one, radar, feedback, enfim, algumas que dá para a gente explorar e tirar o maior proveito e explicar para o dono e dona de uma micro ou pequena loja que está nos assistindo a como fazer isso. E vamos começar pelo one-on-one então, Rodrigo. Show de bola. O one-on-one eu acho que é a forma mais barata de desenvolver alguém da equipe, né? O one-on-one, turma, ela é uma reunião que você faz, como o próprio nome já diz, né? 1 a 1, então é de forma individual. E eu sei que tá cheio de gente aqui que não gosta desse tipo de reunião, né? Porque incomoda fazer reunião com uma pessoa só. Tem muitas pessoas que vão se sentir desafiadas e é muito mais fácil você... Vou dar um exemplo aqui. Aconteceu algum problema lá, para não falar cagada, né? Aconteceu uma cagada lá na empresa lá. É mais fácil chamar todo mundo e descer a lenha, falar o que deu errado para todo mundo, do que chamar o dono do erro e direcionar para ele essa reunião, falar do comportamento que teve ou falar do resultado negativo que deu aquela ação. Então, muitas pessoas, elas fogem do conflito, né? Elas fogem de conversas difíceis. E, na verdade, esse tipo de conversa é a conversa que mais educa, né? Tem um pensador que eu não vou saber o nome agora, não vou lembrar de cabeça, mas ele fala que a obrigação da educação deveria ser da família, mas a família deixa para a igreja. Deveria ser da igreja, a igreja deixa para a escola deveria educar, mas a escola também não educa, então sobra para as empresas educar as pessoas. E é muito realidade, né? Então, nessa reunião de one-on-one, você tem a possibilidade de educar e de direcionar melhor aquele colaborador. Então, eu falo que o jeito mais barato de desenvolver a equipe é com one-on-one, porque aí você está sendo mais assertivo, você consegue falar do problema e você consegue pensar em conjunto na solução, né? Mesmo que, independente da experiência que a pessoa tenha, em uma reunião franca de one-on-one de 15, 20 minutinhos, ela vai pensar quais seriam os caminhos que ela poderia seguir, por que ela fez ou tomou aquela determinada atitude, né? É por isso que a gente fala que o líder tem que estar em desenvolvimento também, né? Porque num one-on-one ou numa gestão de conflitos, você tem que ter a habilidade de comunicação, né? De se comunicar de forma clara, de uma forma assertiva para resolver esse problema. E na nossa área de membros, a gente tem um curso sobre gestão de conflitos, que tem uma aula que eu falo sobre como transformar a gestão de conflitos de uma forma estratégica e que gere aprendizado. Porque acredite se quiser, mas até o conflito nos ensina a ser pessoas melhores ou a resolver problemas de formas mais assertivas. E o que você falou é verdade, né? Numa conversa one-on-one, você tem que ser eficiente no que você está falando. Você tem que falar sobre o problema, falar onde gerou esse impacto e como evitar da próxima vez um conflito desse tamanho, ou um conflito que acontece na loja. E acontece muito, né? E além da one-on-one, tem o feedback, que está muito ligado à forma como você se comunica. E como hoje o Rodrigo utiliza o feedback como uma ferramenta de desenvolvimento. Eu acho que o principal ponto do feedback é justamente desenvolver o time. Por quê? Porque a gente precisa... tem uma frase também, hoje eu tô cheio das frases, né? Mas tem uma frase que fala, elogie em público e corrija no individual, né? Essa frase é verdadeira? Você acha, Walter, que essa frase ela tem 100% de verdade nela? Eu acho que tudo é contexto, Rodrigo. Eu não acho que tudo é uma verdade absoluta. Eu acho que tem verdades que, dependendo do contexto, vira mentira. Então, depende do que você está fazendo, com quem você está falando, depende da situação. Exatamente. Eu tenho que tomar muito cuidado com a forma que eu vou cobrar em público, né? Sim. Claro, tem que ter muito cuidado, porque não pode ser desrespeitoso. Mas tem situações que é a melhor forma de cobrar em público, né? Quando você já falou 1, 2, 3, 4 vezes, se você toda vez cobrar da mesma forma, não vai resolver. Então, o feedback, a grosso modo, tá? Preferencialmente, ele deveria ser one-on-one. No one-on-one, eu dou feedback, sendo positivo ou construtivo, né? Não existe feedback negativo, é construtivo. Sim. Se está sendo um feedback negativo, não é feedback, é ataque, né? Exatamente. Não é feedback. O feedback, ele tem que
pontuar o fato, primeira coisa, tem que pontuar fato, né? O que aconteceu? Por exemplo, o Walter era para ele chegar às 8 horas no escritório, ele chegou às 8h10. Só que ele chegou às 8h10 e eu já estava em reunião com todos os colaboradores. O que eu não posso fazer? No meio da reunião, o Walter chegou, pô, Walter, tá atrasado, hein? No meio da reunião. Não, isso vai desconcentrar todo mundo que chegou no horário e vai gerar um clima chato, né? Mas, Walter atrasou 1, 2, 3, 4... Toda a reunião o Walter atrasa. E eu já pontuei para ele individualmente várias vezes. Não tem problema nenhum se o Walter chegar atrasado. Eu falei, eu parar a reunião de fato e falar, pô, Walter, de novo, não precisa participar. Pode ir embora. Não tem problema nenhum. É constrangedor para quem recebe esse tipo de feedback, sim ou não, Walter? É um pouco constrangedor. É constrangedor. Só que ele sabe que eu tive transparência, fui honesto. E eu avisei ele, na próxima vez que você chegar atrasado, eu vou corrigir você, independente de quem estiver perto. Tô sendo transparente, tô sendo honesto. Ele já sabe qual vai ser o problema se ele chegar atrasado, e ele chegou atrasado. Agora, o Walter chegou atrasado a primeira vez. Eu parei a reunião. Pô, Walter, pode ir embora, cara. Não precisa participar da reunião. O horário era às 8. Você tá atrasado. Tchau. Aí é deselegante, né? Sim. Porque você não tava esperando. Constrangedor, deselegante. E não precisa. Dá para evitar. Então, o feedback, ele pode ser dado perto das outras pessoas, próximo das outras pessoas, quando já tiver contexto e quando ele já souber que ele vai levar um erg se ele atrasar de novo, porque o erro é o mesmo. Agora, primeira vez, sempre de forma individual, né? Então, o feedback eu utilizo geralmente para nortear, né? Agradecer pelas coisas que funcionaram, porque o feedback ele sempre tem que vir acompanhado de um combinado. A gente combinou tarefas, então por isso que a liderança tem que sempre ter plano de ação. Eu combinei com o Walter a entrega ABC. O Walter fez a entrega ABC do jeito que a gente combinou, perfeito. Do jeitinho que a gente combinou. Opa, chama o Walter, não. Primeiramente, que gostaria de parabenizar você pelo seu resultado. Lembra que a gente combinou o A para entregar até tal data, você entregou, pontua tudo. Então, precisa ter fatos. Se o Walter, além de entregar aquilo que a gente combinou, ele fez a mais, é aqui que eu rasgo seda pro Walter, porque a gente precisa de gatilhos de recompensa, né? Como que seria isso? Eu vou fazer uma comparação, vai ficar bizarro, mas eu vou fazer essa comparação. Quando você vai treinar um cachorro, o que você faz? Quando ele faz o que você quer, você dá a comida para ele. Sim. Aí ele faz de novo, tem a ação positiva, de novo você dá comida. O ser humano é a mesma coisa, você precisa de reforço positivo. Porque quando dá errado, a gente tem que chamar atenção, mas quando dá certo, a gente tem que mostrar que deu certo. Então o feedback serve para isso, orientar quando as coisas não saírem conforme combinado e readequar o nosso combinado para a próxima entrega. E quando dá certo, aí dá certo. Só que tem dois certos. O certo, exatamente o que a gente combinou, e o super certo que, putz, entregou além do esperado. Aí que eu elogio. Sim. Né? Porque as pessoas também têm que tomar cuidado que todo mundo quer elogio fazendo combinado, né? E nem sempre vai ter. E o feedback de reconhecimento ele é importante porque dá pra gente pegar uma analogia de débito e crédito também, né? Então, quanto mais crédito, né? Quanto mais reconhecimento, você tem o direito também de corrigir quando for necessário. Então, se hoje você está começando com feedback e talvez seja difícil para você fazer um feedback corretivo, é importante você começar pelos reconhecimentos e quando for necessário você fazer a correção. Liderança, igual você falou, é uma gestão de acordos. Então, você tem que ter empatia com as pessoas, mas você tem que ser firme com os compromissos que você cria. Então, todo combinado não sai caro. Claro que tudo baseado no seu contexto, tudo baseado em acordos que você faz nesses alinhamentos. E além do one-on-one, Rodrigo, a gente tem a reunião de radar, né? Que a gente acostuma fazer também. E lá dá para fazer desenvolvimento de pessoas também, não dá? Exatamente. Na reunião de radar, claro que cada um faz a adaptação da forma que achar mais coerente para o seu próprio negócio, né? Mas aqui a gente faz semanal com cada time. Então, a gente tem os combinados, que a gente chama de plano de ação, e cada radar que a gente faz, a gente olha para quais foram os últimos combinados da semana anterior, vê quais atividades foram concluídas, qual foi o resultado daquela ação que a gente combinou e planeja as ações para a próxima semana, né? Para a semana atual. Então, por exemplo, combinei com o Walter que o time comercial vai entregar X mil reais essa semana. Se o Walter só falar beleza, é um problema. O Walter, como líder, ele vai ter que perguntar, que legal, cara, e como é que você vai chegar nesse resultado?
Porque muitas vezes a gente tem que quase que praticamente pedir clareza para aquilo que o time está propondo, né? Porque se a gente só acreditar no que o time vai entregar, vai haver uma frustração gigante se não entregar. Então, o papel do líder é questionar de forma positiva. Por exemplo, ô Rodrigo, cara, que legal. E esse resultado aí, como é que você pretende entregar? E aí, criar plano de ação. E aí, um ponto importante é que quando a gente está definindo a nossa regra, o nosso jogo, a gente pensa que tudo vai dar certo. O papel do líder não é ser pessimista, mas é olhar com outra lente e questionar. E se isso aqui não funcionar, o que você faria? E se chegar quarta-feira, Walter, e o resultado esperado não ser atingido, o que você vai fazer de diferente? É dar munição para o time. Então, a reunião de radar, ela serve também para a gente planejar de forma coerente e coesa, não só a visão do liderado, mas a visão do líder também para aquele negócio, né? Por isso que é importante que o líder estude sempre. Exatamente, é trazer para a realidade, né? Todo esse planejamento tem que ter sempre um plano B, caso alguma coisa não saia como planejado. E um negócio legal, Rodrigo, é que o líder ele também tem que ser criativo, né? Porque a forma de desenvolver a equipe depende muito do seu negócio, depende do tempo que você tem disponível, depende da vontade do seu colaborador. Então, você precisa pensar, ter artifícios para transformar esse desenvolvimento em algo legal. E aqui a gente tem duas formas principais que a gente utiliza para o desenvolvimento, que é o método Kumbuka e o Talk. O método Kumbuka, como a gente já falou em alguns outros episódios, é a leitura de um livro em conjunto, né? Uma equipe lê um livro em conjunto. Geralmente as equipes de atendimento ao cliente leem livros focados em atendimento, comercial em comercial, em vendas, né? Mas é uma forma de você se desenvolver. E ter uma disciplina de leitura também, né? Que é um valor importante aí para você conseguir esse desenvolvimento. E depois depois de fazer essa leitura individualmente, a gente discute de uma forma coletiva. Já o Talk é uma apresentação que a gente faz uma vez ao mês, né? Cada apresentação tem um responsável e ele contribui com conhecimento para a equipe. E quanto você acha que nós, né, aqui na WLS, evoluímos com todos esses artifícios que a gente colocou para o nosso time? Tá louco. É que a gente tem que começar pensando em o quanto nós nos desenvolvemos como profissionais, né? Porque é sair da zona de conforto, né? Querendo ou não, toda apresentação e toda leitura, ela exige de você uma certa disciplina, um desconforto, para que você não falhe nessa apresentação, né, nessa discussão de livro. Então, você tem que ir preparado, né? É que aí a gente já consegue ver que existe uma mudança de mentalidade, né? Primeiro, que você tem duas opções. Ser o chefe e exigir que todo mundo participe desse método Kumbuka. Vai lá e leia um livro e discutam vocês. Leia um livro e discuta vocês. Então você pode ser o líder, que aí existe uma grande diferença, que é aquele que propõe jogo, mas está no jogo, né? Não é aquele que olha da arquibancada, é aquele que entra e faz a diferença. E eu vou falar por mim, eu não era um cara que estudava, lia pouquíssimo, não tinha muito hábito de leitura, mas esses desafios que nós fizemos internamente, primeiro desafiou a gente mesmo, né? Nós fomos desafiados a ler com constância e é difícil, quando você não tem o hábito de leitura, você começar um livro e você ter vontade de parar e não poder parar. Eu acho que o primeiro ponto é esse, né? E segundo ponto, que eu posso dar meu testemunho pessoal aqui, eu acredito que em nenhum momento da minha vida eu imaginei ler 20 livros por ano, mas depois de começar esse desafio, mais de um ano seguido, eu já li mais de 20 livros por ano, né? Eu acho que o meu recorde foi 24. Sei que tem gente que lê muito mais. Aqui na empresa a gente tem pessoas que lê mais de 30, 40 livros por ano. Mas o meu, Rodrigo, eu não posso comparar o Rodrigo com o Walter, tem que comparar o Rodrigo com o Rodrigo. Pra mim, foi uma vitória absurda quando eu bati 20 livros, cara. E assim, não é fácil você ter o hábito da leitura, mas no caminho fica muito fácil, né? Então, não é fazer porque é fácil, é fazer até ficar fácil, né? Uma coisa que o Rodrigo falou e é importante é que você não deve criar a sua meta baseada no que ele falou. Por exemplo, ele lê 24 livros num ano. Eu consigo ler 12 no máximo, um por mês, né? E o importante é você ditar o ritmo que você consegue manter. A constância é melhor do que esse estouro no começo, né? Então, quanto mais você conseguir
fazer melhor, obviamente, mas sempre dite o seu ritmo, dentro do tempo que você tem, dentro das condições que você tem, para que você consiga manter essa disciplina e não pare no meio do caminho, né, Rodrigo? Até porque quando a gente começou com um livro a cada 3 meses, né? Sim. E depois foi, agora um livro a cada 2, depois um livro por mês. Sim. Então a gente vai aumentando a dificuldade do desafio na jornada mesmo, né? E falando em relação ao quanto a gente se desenvolveu, eu acredito que o setor comercial, a nossa liderança em específico, ela vem muito norteada de conceitos científicos e não só de achismo, né? A gente já leu livros falando, por exemplo, tem aqui na nossa estante, né, o Pipeline da Liderança, Não Tenha Medo de Ser Chefe, Comece pelo Porquê. Então tem vários livros que vieram para fundamentar o que é ser líder para a gente, né? Para criar a nossa visão de liderança. E é justamente por esse motivo que a liderança a leitura faz tanta diferença. Eu posso pegar um livro básico, né? Hoje a gente consegue ler livro de 400, 500 páginas, mas os primeiros, a gente, antes de começar a ler, eu olhava quantas páginas tem. Não, vamos para o próximo. Porque é desafiador. Sim. Né? E então, a leitura, eu acho que foi fundamental para a gente chegar no nível e na consciência que a gente tem hoje sobre liderança. E é por isso que eu falo de criatividade também, né? Porque às vezes quem está nos ouvindo pode não ter o hábito de leitura, mas não significa que a leitura é a única forma de se desenvolver. Tem várias formas, né? E para um dona de loja, por exemplo, às vezes pode começar com a apresentação do próprio produto que ele vende. Então ele deixa o desafio ali, dá uma semana para o colaborador ou até para a liderança pensar nos argumentos que vai utilizar nessa apresentação e faz algo informal. Não precisa de um slide, não precisa de televisão, não precisa de nada. É pegar o produto e vender esse produto para o time. Isso é uma forma de começar também, né? E outro ponto que você falou que é importante é a questão da criatividade, né? Aqui a gente começou com a leitura, mas a gente já fez algumas adaptações. Porque, querendo ou não, turma, quando a gente começa a ler um livro, primeiro, é preciso que todos tenham o mesmo tempo para ler, né? Porque, por exemplo, eu sou o cara que deixa para ler próximo da discussão. Mas tem pessoas que são mais lentas na leitura e precisam de um tempo maior para poder discutir um livro, né? Então é importantíssimo que você faça adaptação, como o Walter já falou. Mas tem outras vertentes que a gente pode seguir. Por exemplo, se você não quer ler, no YouTube, de forma gratuita, tem audiobooks de vários livros. Tem muita gente que já narrou esse livro, tá gravado, e se você não é o cara que gosta de ler, você pode ouvir o livro, né? Outra forma de estudar é relacionada a podcast, que também a gente começou com livro e podcast. Dá um embasamento absurdo. É o que você está fazendo aqui, né? Se você está nos assistindo, você já tem um modelo de estudo, que é o podcast. Sim. Então, aproveite, busque podcast falando... Tem podcast falando de livros. Então, é muito legal que você não tem desculpa mais para se desenvolver, nem para desenvolver seu time. Porque antes era caro, hoje tem muita coisa gratuita, né? Exatamente. Então, a gente falou por que é importante o desenvolvimento tanto da liderança quanto da equipe, quando fazer, né? O quando, na verdade, é todo momento, acho que não tem resposta melhor do que essa, e o como fazer. E tudo isso está atrelado à sua cultura. Porque talvez hoje, né, você que está vendo o nosso podcast sobre cultura e está começando a implementar isso, vocês não têm esse hábito de se desenvolver, de ler, de fazer apresentações, mas você pode começar. E aí você está ditando a regra para o futuro da sua empresa. Então, você está criando uma cultura de desenvolvimento. E aqui nós fizemos isso, porque um dos nossos valores desde o início, antes mesmo de ter declarado, era estar em constante desenvolvimento. Então, um dos nossos valores hoje é a melhoria contínua. E isso eu acho que é papel fundamental de qualquer líder implementar em qualquer cultura, né? Pelo menos eu não imagino uma empresa que quer crescer, porque se você não quisesse crescer, você também não estava buscando esse conteúdo e não estava nos assistindo. Então, eu não imagino que melhoria contínua não encaixe aí dentro de uma cultura que você pode formatar. E tudo com o primeiro passo, né? Se você nunca pensou em desenvolver sua equipe, não é hoje que você vai sair fazendo todas as tarefas possíveis de desenvolvimento. De novo, dite o seu ritmo, dite as suas regras e tenha constância e disciplina, né, Rodrigo? Exatamente. Aqui eu quero deixar uma dica para a turma que está nos assistindo. Eu separei 4 setores aqui. Se o Walter tiver outro setor para falar, a gente pode discutir também. Mas, por exemplo, como é que eu treino um time de vendas, né? Uma pessoa nova que entrou ou até mesmo desenvolvo habilidades de um time de vendas. A gente usa a palavra roleplay
Mas vamos traduzir e falar o simples. É um teatro de vendas. Então, por exemplo, você está precisando desenvolver seu time e você tem lá 2 vendedores. Ou você, vamos falar que você é o melhor vendedor da sua loja? Acho que fica mais fácil. Sim. Se você é o melhor vendedor da sua loja, o que você vai fazer? Você vai fazer um teatro de vendas com as outras pessoas e você vai dar uma aula, né? Relacionado à venda. E dentro do seu time terão pessoas que têm muita facilidade na abordagem, e a gente pode separar vendas em 3 etapas, né? Então tem a abordagem, tem o desenvolvimento e tem o fechamento da venda. Então são 3 etapas. Talvez aí na sua empresa você tenha uma pessoa que é muito boa na abordagem. Se ela é muito boa na abordagem, você vai treinar a abordagem com ela, sim ou não? Não. Não, você vai fazer com que ela treine as outras pessoas para abordar melhor. Se você tem uma pessoa que é muito boa no desenvolvimento, na escuta do cliente, em entender o problema, em definir qual que é o produto, entender qual produto que o cliente quer, se ela já é boa nisso, você não vai fazer ela estudar isso. Você vai fazer ela estudar outra coisa. E aí, se você tem uma pessoa que não é boa em fechamento, mas você é muito bom em fechamento, o que você tem que fazer? Você vai treinar a sua equipe. É você que treina a sua equipe para fazer fechamento. Então, dessa forma, é gratuito. 30, 20 minutinhos por dia você está treinando seu time. Se você tem alguém do financeiro, como é que você treina a pessoa do financeiro, Walter? Bom, tem várias formas, né? Se ela utiliza um sistema, eu vou passar o passo a passo para ela, vou ter toda essa documentação, vou sentar do lado dessa pessoa, vou explicar como eu fazia, né? E a partir disso a gente vai vendo pontos de melhoria. Show de bola. E se você tem uma loja e você quer delegar a compra, quer treinar o seu time para compra, não tem jeito melhor do que você falar mais ou menos assim, Walter, eu gostaria que você fizesse as compras da empresa, mas antes de passar essa tarefa, eu gostaria que você observasse tudo o que tem na loja e faça uma lista de compra. Você vai fazer a sua, eu vou fazer a minha e a gente vai ver se as 2 visões estão alinhadas. É desse jeito que você vai treinar alguém para fazer compras. Se você tem alguém no caixa, como é que você vai treinar essa pessoa no caixa? Criando um usuário lá em específico, né? Abre um caixa 2, deixa a pessoa fazer a bagunça que ela quiser, depois você estorna, você cancela Sim. todos os lançamentos. Então dá para fazer treinamento técnico dentro da sua loja, sem nenhum custo e com quem já sabe fazer, né? Eu acho que o principal ponto é que a galera fica muito presa a comprar curso, pagar, não tenho caixa, não tenho dinheiro, não tenho tempo, achando desculpa, quando na verdade o papel do líder é achar o quê? A forma correta e mais eficiente, né? Então, para isso, comece do básico, né? Não pense no absurdo. Tem formas grátis, tem forma fácil de fazer isso. E ninguém melhor, às vezes, para começar do que você mesmo, ensinando aquilo que você sabe. E depois pedindo para o pessoal compartilhar o que eles aprenderam ou então o que eles estão vendo de fora para melhorar a empresa para dentro, né? Exatamente. O Walter fala uma frase que queria que ele complementasse aqui. Quando a gente está falando de comunicação, as pessoas omitem... Distorcem e generalizam. Então, tome cuidado, líder, se você não está omitindo, distorcendo ou generalizando. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você olha para o seu time e fala, ninguém sabe fazer isso. Opa, ninguém é muita gente, né? Exatamente. Ninguém é muita gente. Ou você distorce a informação. Pô, eu falei para você fazer de um jeito, você fez de outro. Mas, na verdade, será que você falou, se comunicou da forma certa? Será que foi claro o suficiente, né? Então, tome cuidado com a comunicação. Se tiver dúvida, clica na área de membros que está aparecendo aqui embaixo, né, Walter? É isso que eu ia falar, né? Você deu exemplos de como treinar lá na loja, a parte de crediário, a gente tem todo um curso já criado que a gente passa todo o contexto de como nós analisamos ficha. Depois nós fazemos um roleplay, né? Analisando crediários que não existem, né? Crediários exemplos para ver como as pessoas estão pensando na liberação e até o momento que a gente dá a liberdade e autonomia para a pessoa decidir quanto ela vai liberar de crédito ou não. E tem funcionado. Só que só funciona quando a gente tem disciplina e faz o básico, né? Faz aquilo que vai acontecer no dia a dia. Como você faz o teatro de vendas, a gente tem o teatro de avaliações de crediário e dá para ter teatro de várias outras coisas, né? Show de bola. Será que ficou claro para a turma como é que desenvolve time? Bom, eu acredito que sim, né? Mais um episódio aí que a gente está fortalecendo, não deixa de ser cultura organizacional e o importante é você dar o primeiro passo, você implementar isso para que em algum momento seja automático, né? Todo mundo esteja pensando em desenvolvimento. E eu tenho certeza que se a sua equipe e você estiver se desenvolvendo, a sua empresa vai crescer cada vez mais, né, Rodrigo? Exatamente. Então, quer melhorar os resultados, quer crescer, quer alavancar as vendas, alavancar o resultado da sua empresa no geral, vai buscar conhecimento, principalmente com as pessoas que já chegaram aonde você quer chegar, né?
E lembre-se, o líder tem que liderar pelo exemplo. Então, seja você o primeiro a buscar conhecimento. Show de bola. É isso, né? É isso, né? Não dá para você dizer que não sabe o que fazer a partir de agora. Exatamente. Quanto mais conhecimento, maior é a sua responsabilidade. E nós vamos ficando por aqui. Pessoal, vamos ficando por aqui. Forte abraço e... Bora decolar. Valeu. Valeu, tchau, tchau.